E é sexta-feira. Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Mais uma vez um encontrinho no final desta semana, ou sei lá, quando você estiver ouvindo ou assistindo esse nosso papinho. Bem-vindos mais uma vez, de verdade. Trago boas e sempre pedidos de vibrações, e o nosso foco está realmente forte na paz do planeta Terra. Estão acontecendo diversos conflitos e a gente precisa, os espíritos precisam de doação de energia. É imperativo que nós doemos energia pela paz no mundo. Imagine essa grande bola azul com verde, cheia de luz, e onde povos se abracem, se cumprimentem, que se cessem essas batalhas. Nós não queremos, claro, ver o nosso planeta ter mais 900 anos de expiação e provas, e no astral ser chamado de Terra Cruz. Então, façamos a nossa parte. Vamos pular aqui para a nossa lição, e lembrando que as quartas-feiras elas acontecem em formas de live. As lives seguem o livro Palavras de Vida Eterna, junto com isso, fluidificação da água, passe coletivo, vibrações muito fortes também, e a gente pede a audiência de vocês nesse dia, tá certo? Para nossa sexta-feira, seguimos o livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje é de número 134 e o título curto, e realmente tem muito a ver com isso: basta pouco. A dupla dinâmica, como sempre, coloca e ilustra o que vem na lição com uma frase do Evangelho, e realmente muito inteligente, muito importante, de passagem muito importante. Vai aqui uma frase que está em João, no capítulo 14, que diz: disse-lhes Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Tem muito para se notar dessa lição aí, tá ok? Para se colocar, pela importância, inclusive, dessa ambiência, vem do momento em que Jesus fala com os discípulos naquela famosa última ceia. Como a maioria deve saber, são falas que são profundas, como quando ele fala do Consolador, quando ele fala das lutas que todos ali passariam, mas que eles teriam que ser fortes, fala sobre a unidade do trabalho em cima da palavra que ele nos trouxe, tão importantes. Por exemplo, a oração do Pai Nosso foi ensinada ali. E eu confesso para vocês, a leitura que veio traduzido o nosso Evangelho é realmente rebuscada. Predicado está ali, o pronome, o sujeito, tudo trocado, e trata-se de uma leitura difícil. Mas, se vocês fizerem uma forcinha, estudem essa parte de João, principalmente dos capítulos 13 até os 17, realmente vale ler, porque é esse momento onde Jesus fala com toda a sinceridade, com toda a clareza e com todas as suas metáforas também para os discípulos que ali estavam. E coloca muito forte que ali ele partiria, depois daquilo ele partiria, e uma frase muito forte que ele coloca, que é: aqueles que o amassem, eles guardariam para sempre as suas palavras. Mas aqueles que praticassem as suas palavras, o mestre estaria ali para eles, particularmente junto com a fonte criadora, com Deus, com o nosso Pai Maior. E é nesse momento, é nessa ambiência, nesse trecho que Judas Tadeu fala aquela frase: por que para nós e não para o mundo? E é aí, com essa união, a gente, junto com a lição de Emmanuel, começa toda uma abordagem extremamente interessante, e eu pincelei algumas coisas da própria
lição e de outras fuçadinhas que eu andei dando por aí. A gente deve lembrar que nós ali, naquela época, a gente tinha o costume de ver grandes lideranças, como homens ali imponentes, bravos, bélicos, cercado de exércitos absurdos, riqueza, vociferações, aquele séquito de escravos e tal. E assim, paupérrimos que nós éramos, tínhamos a ideia de que o Messias que estaria ali por vir seria igual, não teria nenhuma diferença dessa idealização que a gente tinha de um homem de força. E aí, de repente, chega a antítese disso. Jesus não procurou tronos, não procurou posições gigantes, poder, governo, palco, fazer política. É claro que ele poderia galgar tudo isso, não só pelo grande poder, magnetismo e tudo mais que ele tinha ali. Ele poderia se anunciar com a sua chegada, com trombetas, todo poderoso, majestoso, com aquelas falanges, hordes de seres alados e tal. Não. Jesus poderia estar, através da sua verve, do seu papinho, do seu... o tanto que ele conquistava pela palavra, tá ali metido com os mais poderosos. Inclusive, alguns de seus discípulos tinham esses contatos e sempre falavam: olha, mestre, é bom conhecer, vamos lá, aquela pessoa quer te conhecer, vamos conversar com ele é muito influente ali em Roma e tudo mais e tal. E Jesus dava de ombros, Jesus contemporizava e dizia que o trabalho deles não era para com essas pessoas. Que simplesmente abandonava toda essa ideia daquele poder. Mas ele veio, sim, mostrar um poder. Uma influência que era completamente distinta. E essas coisas pequenas é que iniciaram a grande obra dele aqui presente fisicamente nesse planetinho. O projeto fora dele já tinha começado, afinal ele é um logos, um quantum de energia que governa a Terra muito antes de nós imaginarmos, pensarmos ou termos idealizar o que realmente era estar por aqui. A gente provavelmente estava errando em outros planetas e talvez ele governasse muito antes. Aquelas sementinhas foram colocadas, né? Tudo veio antes, mas ali, com tudo isso que eu citei, com as pequenas coisas e tal, e vou continuar falando, que essas sementinhas tomaram as suas bases fundamentais. E com essas coisinhas, faz realmente a gente pensar no valor das pequenas coisas. Tipo quando Jesus sempre colocava e falava sobre aquelas metáforas, né? Com um pouquinho de fermento, bem pouquinho, pode elevar toda uma massa. Sendo claro, ou um fermento do bem aí, né? Um fermento pode elevar a massa toda. Quando ele exemplifica também aquela história de um grãozinho de mostarda, que é o passo inicial de um reino que vai florescer. E a gente vai pensando, né? Então, o que me adianta eu ter muito em termos materiais, estagnado ali, guardadão, avarento, sovina, sem que isso esteja a serviço, toda essa lotação, essa imponência de coisas, se não está a serviço do progresso, se não está a serviço também do próximo, do nosso crescimento como ser e tal, é por isso que Jesus pontua esses detalhes, esses pequenos detalhes. É claro que tudo não é só o lado bom, mas se a gente pega o contraponto do que realmente Jesus quer de quem o segue, né? Para o mundo inferior, essa frase de Judas Tadeu vem
a calhar até hoje, é realmente muito, muito, muito atual. Por que a nós e não o mundo? Se todos nós percebemos que aqueles que estão num caminho mais ingênuo, mais fácil, sem questionar e tal, eles realmente se convencem com aqueles que se impõem por aquele lado bruto de antes, pelo não, eu sou assim, eu falo mesmo, eu não estou nem aí, paga para ver, pelos causadores, por tudo isso que hoje a gente tem inclusive visto por aqueles que nos governam, que deveriam ser o maior dos exemplos. O mundo inferior só vai entender o poder da imposição, do colarinho, da gravata, do din-din, do prestígio, fama, política, o espetáculo, o templo gigante, aquela coisa de se impor pela palavra, pelo grito, pela violência, pelo teatro, pelo jeito de se expor. Eu sou assim e daí, sabe? E queira ou não queira, isso está virando uma idolatria tão absurda que foge. E é justamente exatamente esses que acabam, né, achando que estão no exercício, mas eles estão se desviando desse exercício de fazer o bem, mas se deixam seduzir por esse tal poder falso. Eles se apoiam nesses decretos, nas suas situações de domínio, sempre vão culpar o outro gritando e se colocando desse jeito. Afinal, fortuna, força, tal, e para onde eles vão? Diversos espíritos relatam que a maioria, principalmente a maioria esmagadora dos nossos irmãos políticos, que desencarnam, e todos aqueles que se impunham pela falácia, pela arrogância, pelo rebuscado do ser, está ali chafurdando naquela lama sintética dos piores locais do umbral grosso. Os que estão um pouquinho melhor estão ali sentindo culpa, remorso ou sendo obsidiados por, infelizmente, irmãozinhos que se cresceram pela raiva e passaram, com certeza, a culpar os seus problemas nesses políticos e passam a obsidiá-los. Falamos desse contraponto, né, o lado ruinzinho, o lado escuro da força, e a gente volta para quem? Para ele. E Jesus? Jesus se impunha pela proposta de amor, de exemplo. Ele inverteu a lógica do domínio de um jeito que ali todos nós que estávamos e outros que não estão, ele inverteu essa lógica do que é dominar para aquela época. É o exemplo claro do evangelho que ele quis nos deixar. Que os que mais dominam de verdade são aqueles que juntam obras, são aqueles que juntam laços de afeto, são aqueles que juntam amigos. Esses realmente são os ricos. E é só a gente saber ler o processo. Olha como é diferente. Esse ser gigantesco, o maior de todos que teve, ele nasceu extremamente humilde numa manjedorazinha. Ele, pro legado dele, pro ensino dele, ele traz pescadores e alguns pequenos letrados para si, diferente de trazer como um tal poderoso naquela época traria os juristas, os senhores de guerra, os sábios, os oráculos, tal. Ele foi aparecer e crescer numa provinciazinha do Império Romano, numa aldeola. Assim, ele fez a base dele, com gente cheia de defeitos, com realmente humanos errantes, como nós somos hoje. E não quis juntar um séquito de aparentes donos de tudo e de todos. Então é simples, gente, e é realmente essa palavra, simples. É isso que realmente é próspero, é isso que realmente frutifica. O demais, assim, a gravata, o prédião, o dízimo cego, a ganância, os holofotes,
o eu falo mesmo, o número de seguidores, a tua presença digital e no mundo real, tudo isso perece. E mesmo assim, ainda tem aqueles que, oxa, ok, tudo bem, vamos pensar nessa simplicidade, mas por que não existem manifestação geral? A palavra precisa rodar o mundo, por que não existem manifestações imponentes e gigantes para todo mundo entender essa força que Jesus tinha? E o que os Espíritos falam? Queridos, Deus cerca o passo de vocês várias vezes e enche de coisas belas, de coisas sublimes, de momentos assim que realmente importam, todos eles exemplificados, que essa é a maior manifestação de toda a palavra. E ainda assim a gente não vê, a gente não entende. Deus não quer impor as coisas para a gente, o Mestre nunca quis impor alguma coisa para a gente. Ele quer colocar no nosso coração. Meu Deus, por que o Mestre, por favor, nos ajude? Por que ele não aparece em Pávido Colosso, numa nuvem, e aqui coloca assim, eu amo vocês e tal? Porque isso não é a evolução. A evolução é aquela adesão consciente, é entender que aquele simples, porém, para a nossa alma, para o ser espiritual, é íntimo. É isso que constrói a nossa fé. Então eu entendo que esse tal anão, porque ele vem pela nuvem e tal, esse tal retorno, esse segundo retorno, é um retorno puramente íntimo, gente. É para chegar e que ele entre e se instale definitivamente no coração de cada um de nós. Não aquela vinda física que muitos irmãozinhos ainda acreditam. É aquele resgate para a humanidade no silêncio, sem se impor às criaturas nessa coisa do surgirei numa nuvem e direi não sei o que, não. Essa busca é assim, é orgânica e da forma como ele foi. E muita gente vai falar, poxa, só isso? É realmente isso? Sim, mas é um só isso com Jesus. É isso, esse só isso que prepara a transformação dessa humanidade e daqueles que estão chegando aí para a construção da nova Terra. Lembrando que quem vem para aí tem realmente espíritos que vão tentar, por caridade mesmo, pelo menos uns 150, 200, 500 mil espíritos nos próximos anos, para ajudar a gente na construção dessa nova Terra. Se não falharem, que claro, podem realmente vir a acontecer, eles vêm justamente para isso. Então, se alguém, nesse ponto dos prós e os contras, ainda duvida, Jesus provou. Jesus mostrou o poder do pouco como intenção infinitamente nobre. Nosso querido Chico Xavier provou isso. Uma pessoa extremamente simples. Teresa de Calcutá provou isso. Irmã Dulce provou isso. Buda, que tinha uma vida de imponência e tal, assim como Francisco de Assis, eles foram buscar e provaram isso. Todos eles não fundaram religiões. Nenhum deles, se você olhar, Jesus não fundou o cristianismo, Buda não fundou o budismo, todos eles, Chico Xavier não fundou o espiritismo, eles não fundaram religião nenhuma. Eles vieram aqui trazer a verdadeira religação com o que é superior, com o que é divino. Então é simples. Quem está de carona nesses 5, 6 avatares que eu falei aqui, principalmente no maior de todos, tem que ter total noção que foi esse o material que ensina a remodelar essa nossa vida na nossa casa chamada Terra. O simples e o certo. Sempre que nós entendamos o pouco com Jesus é muito, o muito sem Jesus é um vazio que dá uma aflição daquelas.
Eu volto mais ou menos daqui um mês, ou em alguma palestrinha por aí, lá no nosso querido Sercom. Eu deixo para vocês boas vibrações e um grande beijo para todos. Até a próxima.